Primeiro sinal, acho que o mais característico que faz as pessoas de fato suspeitarem que elas têm, né? Dificuldade de manter a atenção em atividades como, por exemplo, aulas, texto, até mesmo atividades de lazer. Então a pessoa tem dificuldade em colocar atenção em alguma coisa e manter lá. Talvez nesse vídeo, talvez nesse áudio, talvez numa aula, talvez numa conversa com a pessoa tem dificuldade de manter o foco lá e, naturalmente, a pessoa é facilmente distraída. Então, qualquer barulhinho, canto do passarinho, qualquer sonzinho, qualquer vibração, desloca a atenção da pessoa para algum outro estímulo. Então, a pessoa facilmente se distrai para pensamentos internos, né? Começa a divagar ou para um barulhinho qualquer. Então, primeiro sinal é de que a pessoa tem uma grande dificuldade de manter a atenção e é facilmente distraída. Segundo sinal, olha só que curioso. Paradoxalmente, apesar da pessoa ser facilmente distraída, frequentemente parece não escutar quando alguém lhe dirige a palavra diretamente. Então você está aí prestando atenção nesse vídeo, por exemplo, ou alguma outra atividade, alguém, ou sei lá, está divagando, né? E alguém começa a falar com você ou com a pessoa e a pessoa não escuta. A pessoa não tem o foco atencional dela deslocada para alguém que está falando com ela. Então, apesar de ter dificuldade de manter a atenção e ser facilmente distraído, a pessoa muitas vezes parece ignorar alguma outra pessoa que está falando com ela, né? Seria um segundo sinal. Terceiro sinal, pessoal, vamos lá. Dificuldade para organizar tarefas e atividades e se manter nelas até o final. E tende a procrastinar tarefas de longo prazo e prefere aquelas com recompensas de curto prazo. Então a pessoa tem dificuldade de organizar suas tarefas do dia a dia, especialmente aquelas de longo prazo, aquelas que vão levar muitas horas, muitos dias, meses, às vezes até anos. Então tem dificuldade em organizá-las temporalmente, naturalmente de manter-se nelas até o final, como já seria de esperar, porque a pessoa não consegue manter o foco, mas mais do que isso, existe um componente motivacional aí. A pessoa tende a dar preferência para tarefas mais do que o normal, para tarefas de curto prazo, tarefas que vão trazer alguma recompensa, vão ter algum resultado o quanto antes. Mexer no celular, assistir alguma coisa ali agora, em detrimento daquelas outras tarefas cuja recompensa, a conclusão, vão levar muitas horas, muitos dias, como por exemplo, estudar para uma prova. Então, as pessoas com TDAH, elas têm, por algum motivo, e vocês vão entender nesse vídeo por quê, alguma coisa não está funcionando ali direito, de modo que a pessoa tem esse desequilíbrio do ponto de vista de disposição e motivacional. Então a pessoa tem dificuldade em se manter nessas tarefas de longo prazo, vamos colocar assim, e acaba dando uma preferência além do normal para as tarefas de curto prazo. E naturalmente não consegue se manter nelas até o final, né? Por questões da motivação e do foco atencional. Quarto sinal, pessoal, é esquecido e frequentemente perde coisas necessárias para as tarefas ou atividades ou se perde no meio da tarefa. Então a pessoa frequentemente perde carteira, perde celular, perde coisas do dia a dia dela, coisas importantes para ela, chave. Então a pessoa facilmente esquece essas coisas em outros ambientes, em bolsos, e não sabe onde colocou. E mais do que isso, como eu coloquei, frequentemente a pessoa se perde no meio da tarefa. O que eu quero dizer com isso? Então, por exemplo, você está aí sentado, está escutando ou assistindo esse episódio e aí você pensa, vou lá na cozinha pegar uma maçã, pegar uma faca para cortar um fio. E aí você levanta no meio do caminho, conforme você vai indo para a cozinha, você está com esse objetivo em mente. Vou na cozinha pegar uma faca para descascar uma maçã, beleza. Só que no meio do caminho a pessoa se distrai, né? Porque ela é facilmente distraída e ela é como se ela se esquecesse o objetivo. Então é aquele clássico cenário da pessoa chegar na cozinha e falar, pô, o que eu vim fazer aqui mesmo? E não lembra, a pessoa se perde no meio da tarefa. Então é como se, por algum motivo, aquela memória de curto prazo que a pessoa precisa, no qual a gente precisa para se manter engajado numa tarefa, nesse caso era pegar uma faca para descascar uma fruta, a pessoa meio que perde, essa memória fica frágil. Então facilmente ela se perde no meio de uma tarefa como essa. Então ela perde, né? Se perde nas tarefas e perde coisas importantes para ela no dia a dia. Carteira, chave e tudo mais. Seria o quarto sinal. Vai anotando aí, galera. Quinto sinal. Frequentemente fala demais, interrompe ou se intromete no meio da conversa. Então a pessoa parece ter uma certa dificuldade em se controlar. Fala demais, não percebe
que tem outra pessoa querendo falar, e daí a gente lembra lá do segundo final, que a pessoa muitas vezes, frequentemente, não se dá conta que tem alguém falando com ela, né? Então, a pessoa tá ali falando, se dá conta que tem alguém querendo falar, não consegue se controlar, vai falando, e quando tem alguém falando, ela facilmente, né, com frequência, se intromete no meio, não consegue se segurar, né? Interrompe. Esse seria o quinto sinal. O sexto sinal, mais ou menos relacionado ao quinto, não consegue ficar parado ou sente uma inquietude o tempo todo, tá? Em crianças, como que a gente vê isso? Talvez em adultos também, né? Uma inquietude física do corpo, né? Fica mexendo, batendo a mão, batucando, não para na cadeira, fica mexendo na cadeira, fica girando na cadeira, não consegue ficar sentado. Em adultos isso pode ser visível também, mas talvez uma inquietude mental, né? Não fica, a mente fica muito agitada, digamos assim. A pessoa tem uma dificuldade em ter um certo controle do seu fluxo de pensamento, então fica muito agitada, tá? Então a pessoa sente frequentemente e excessivamente uma certa inquietude que pode se expressar, né, fisicamente e ou mentalmente, né? Então esses são 6 sinais, pessoal, de que você ou uma pessoa tem TDAH. Eu compilei esses sinais de outros vários sintomas que são descritos no manual diagnóstico estatístico de transtornos mentais, a versão 5 da DSM-5, já vou explicar melhor o que é isso, mas eu peguei todos os sinais do TDAH, resumindo, e compilei nesses 6, tá? E agora eu pergunto para vocês, ouviram os sinais, né? E agora, depois de ouvir esses sinais, quem de vocês acha que pode ter TDAH? Alguns de vocês talvez não achassem antes e agora tá achando que tem. Alguns de vocês talvez achassem que tem e agora estão dizendo, nossa, agora eu tenho certeza, eu tenho todos os 6, ou a maioria deles, né? E aproveitando, coloquem nos comentários, por favor, quem de vocês acha que tem, quem mudou de ideia, quem não achava e quem agora está achando. Um ponto muito importante para você que está aí me assistindo, me escutando, mesmo que você tenha se identificado com todos os sinais que eu falei, os 6 ali, tá? Mesmo que você tenha gabaritado aqueles sinais, você ainda assim pode não ter TDAH. Mesmo que você tenha se identificado com todos os sinais, mesmo que você tenha todos os sintomas que eu citei, isso não quer dizer que você tem TDAH. Beleza? O diagnóstico TDAH, ele é complicado. Não é tão simples assim. Não basta você simplesmente avaliar se você tem ou não tem os sintomas. Isso é uma das coisas que tem que ser avaliada. Por quê, pessoal? Existem muitos confundidores. Existem muitos fatores da nossa vida, muitos aspectos da nossa vida que podem afetar a nossa capacidade de atenção, autocontrole e tudo mais e gerar os mesmos sintomas do TDAH. Então isso tudo tem que ser cuidadosamente avaliado. Um exemplo é o seguinte, pessoal. Falta de sono, por exemplo, como eu já comentei inúmeras vezes com vocês aqui, ele gera os mesmos sintomas do TDAH. Uma pessoa que não está dormindo do jeito, no horário que deveria, na duração que deveria, com a qualidade que deveria, ela vai ter vários sintomas, entre eles os mesmos sintomas que a gente observa numa pessoa com TDAH. Ela não, aqueles mesmos 6 sintomas você vai observar. A pessoa vai ter dificuldade de atenção, vai ser facilmente distraída, não vai conseguir perceber quando estou falando com ela, vai ter dificuldade de organização, vai ter aquela dificuldade do aspecto motivacional, vai tender a preferir tarefas de curto prazo em detrimento das de curto prazo, tem dificuldade de autocontrole, fica irritada, fica ansiosa e por aí vai, tá? Então existem vários fatores confundidores, um deles muito importante que não sei porque é relativamente subestimado, mas é extremamente importante, que é o sono. Falta de sono gera os mesmos sintomas do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.